Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Antes de eu começar a trazer para você o conteúdo aqui, nessa visita importante que você faz hoje, eu quero te fazer um pedido. Fecha todas as abas que possam estar abertas aí no seu celular, no seu computador. Deixa o WhatsApp quieto um pouquinho. Não fica lá voltando no Instagram para ver se chegou alguma notificação. Eu preciso que você esteja presente, aqui e agora. E, se possível também, pega um papel e uma caneta para fazer algumas anotações importantes, porque o que a gente vai fazer junto aqui não é um vídeo de dicas simplesmente. Não vai ser um roteiro de vendas disfarçado de aulas, até porque se você rolar a página aqui para baixo, já tem tudo explicado, já está tudo lá. E também não é motivação que vai durar até a próxima notificação que possa chegar aí no teu telefone. Isso aqui é uma aula de verdade, sobre um tema que eu acredito ser um desafio, um dos maiores desafios para quem já despertou, que é sustentar esse despertar quando a vida aperta, sustentar esse despertar quando o dia a dia cobra postura, sustentar o despertar quando a vida te espreme e você se percebe sendo reativo, sustentar esse despertar quando as contas talvez não fechem no final do mês ou quando você quer dar um próximo passo na tua vida e parece que tem uma força contrária te puxando. Agora, se você está buscando uma fórmula rápida, né, um enriquecimento em 27 dias, 21 dias, se você está buscando solução para os seus problemas amorosos, trazer o teu amor de volta, não é o objetivo aqui desse encontro de hoje. Tem gente que oferece isso e sim funciona. Eu já participei de grupo, de mentoria, de desafio, que o negócio funciona mesmo, mas não é o objetivo aqui dessa aula de hoje. Mas se você sente que lá no fundo tem um descompasso, tem um certo nível de incongruência entre aquilo que você já acessou, aquilo que você já tem de conhecimento sobre a vida e sobre você mesmo, mas que você ainda não consegue sustentar e se vê derrapando, aí sim, esse encontro é para você, essa aula é para você. Fica aqui comigo. Eu quero começar aqui também reconhecendo uma coisa com você. Eu tenho certeza que você já investiu tempo, dinheiro, recursos às vezes que tinha e que não tinha na direção do seu despertar espiritual, na direção do seu autoconhecimento, na direção da tua automaestria, para quem já tem esse conceito que a gente vai falar um pouco mais aqui nessa aula. A sua caminhada, ela não foi simples. Muito provavelmente, talvez você esteja passando aí pelo teu segundo, pelo teu terceiro despertar espiritual e talvez venham outros ainda a cada vez que você avança em determinados níveis de consciência. E aí, sabe aquela paz que você experimenta num retiro espiritual, depois que você... Depois não, enquanto você está ali numa prática de yoga, logo após, né, que termina uma prática de yoga no tapete, quando você vai para uma cerimônia de ayahuasca, toma um sopro de rapé e vai para aquele vazio. Essa paz que você experimenta dentro de situações desse tipo, ela acaba não se sustentando quando chega segunda-feira. Ela acaba não se sustentando quando você tem um desafio com seu marido, um desafio com a tua esposa, quando o teu filho tem um problema na escola e você precisa resolver, quando aparece um problema no teu carro e o dinheiro está contado para poder consertar, ou quando você pensa assim, cara, agora vai, eu vou mudar de nível na minha vida, eu quero expandir meus negócios, eu quero trocar de carro. Sim, trazer um aspecto material para a vida, viver questões, desejos materiais, avançar materialmente na vida, e quando você está prestes a dar aquele próximo passo, acontece alguma coisa e você não avança em direção àquilo. E você pensa, poxa, eu sou uma pessoa espiritualizada, sou uma pessoa que entende das leis da vida, das leis da natureza, das leis da matéria. Por que eu não consigo avançar para o próximo passo? Por que eu não consigo sustentar aquela paz que eu experimentei dentro daquele retiro? Por que eu não consigo manter firme? Por que eu não consigo manter aquela altivez quando eu escutei aquele mestre espiritual, aquele professor de yoga, naquele retiro maravilhoso lá em meio à natureza? Quando chega no dia a dia, no caos da vida. Eu vejo você, porque esse é um paradoxo que acontece com muitas pessoas que já despertaram espiritualmente. Acessam coisas incríveis, têm viagens astrais incríveis, têm níveis de acesso e a crenças, a limitações ali que nortearam a vida delas até então. Tá, mas o que eu faço com isso? Como eu avanço com isso? Então, quando você percebe esse lugar e se percebe também não avançando, meu irmão, minha irmã, isso não é sinal de fraqueza. É um desajuste na sustentação
A grande palavra que eu vou trazer aqui nesse encontro para você é sustentação. Não se sinta fraco, não se sinta menos. Acima de tudo, não se compare com outras pessoas, porque muitas vezes o que a gente vê na internet de pessoas zenzonas, namastê demais ali, é só um personagem. Porque aquela pessoa certamente, ela também enfrenta os desafios de sustentação dela. Ou se ela tá zenzona demais ali, ela tá muito sutilizada e tá um pouco desconectada da vida na matéria. Então, eu digo para você aqui no início do nosso encontro, não se julgue, não se culpe quando você se pegar voltando para o piloto automático várias vezes. Porque eu já me vi nesse lugar e eu preciso me policiar, orar e vigiar o tempo inteiro para eu também não voltar para esse lugar. Então, quando você conseguir se perceber no piloto automático, já se parabenize. Se parabenize por se perceber no piloto automático, porque talvez em outra época da sua vida nem isso você perceberia, você só ia seguindo, só ia seguindo. Porque quando a gente desperta, o despertar não é apenas ver. O despertar é aprender a sustentar aquilo que foi visto. É aprender a caminhar na direção daquela transformação que eu pude visualizar e vislumbrar nos meus lances de dispersão, de desperto, nos meus relances de acessos conscienciais. Esse é o nosso maior desafio. Por isso que eu estou sendo tão enfático aqui com você. Porque existe a falar, expandir a consciência, expansores de consciência. Expandir a consciência é uma coisa. Sustentar essa consciência expandida é outra coisa. E é disso que eu quero tratar aqui com você nesse encontro de hoje. E esse sustentar, ele é um processo, é algo que a gente constrói. Ele não vem escrito em livros pra gente, ele vem simplesmente e somente a partir da experiência. E eu quero trabalhar com vocês aqui esse caminho, o caminho da automaestria, a partir de um método, a partir de uma ordem para ser seguida na direção dessa maestria de si mesmo. Porque uma coisa é despertar, outra coisa é sustentar esse despertar e outra coisa é caminhar na direção da nossa automaestria. E é o objetivo aqui desse encontro. Porque a automaestria é essa ponte entre o sutil e o denso da matéria. O que eu vou te ensinar no encontro de hoje não veio simplesmente de teoria, de livro, de nada disso, né? Apesar de eu ter sempre um aparato teórico, filosófico, eu sou meio cabeçudo, eu gosto de estudar, gosto de ler as coisas, saber sobre os mais diversos assuntos. Tudo o que eu vou trazer aqui, toda a experiência que eu partilho nos meus trabalhos, nos cursos, mentorias, atendimentos terapêuticos, enfim, tudo é muito baseado na minha experiência pessoal. Eu gosto de falar que o maior laboratório que eu tenho para os conhecimentos que eu compartilho com as pessoas é a minha própria vida. Né? Minha própria vida é o meu maior laboratório de experiência. E eu faço da minha vida esse laboratório de experiência de uma maneira muito intencional. Sugiro que você faça o mesmo com a sua, inclusive. Então, tudo que eu experimentei me trouxe até aqui. Né? Durante a pandemia, eu vi a minha vida virando de ponta cabeça mais uma vez. Eu já tinha trabalhado antes no corporativo, uma faculdade super tradicional de administração, de business, atuei em multinacional, fui para o exterior, já trabalhei de camareiro no exterior, já fui dono de escola de dança, já entreguei catálogo telefônico, eu já fui trainee da Batata Pringles, sei lá, já trabalhei na Coca-Cola, BR Malls, enfim, trabalhei em banco, já fiz muita coisa, de tudo um pouco. Mas em 2020, quando veio a pandemia, né, a minha vida virou de ponta cabeça mais uma vez. Ali começou uma segunda etapa do meu despertar espiritual, de um segundo despertar espiritual. Primeiro foi lá em 2017, 2020 veio esse segundo despertar junto com a pandemia. E aí nisso, a minha vida ao virar de ponta cabeça, deu um divórcio depois de um relacionamento de muitos anos, 15 anos de relacionamento no total. Eu junto com os meus filhos ali, no primeiro momento, o guarda, partilha, a empresa que era sócio, uma dívida gigantesca em função da empresa. Pouco tempo atrás, tínhamos investido um super dinheiro na infraestrutura, expandir a empresa, veio pandemia, dívida. Então, nesse momento que eu vi a minha vida virar de ponta cabeça, eu me perguntei assim, Deus, o que é que eu estou fazendo?
Ó, meu olhar até dispersa aqui várias vezes, de lembrar e de me conectar com essa memória, com essa lembrança. O que que eu tô fazendo da minha vida? O que que tá acontecendo na minha vida? O que que eu preciso aprender com isso, mas eu não tô dando conta de ver? Porque meu mundo parecia que ia cair, meu mundo parecia que ia acabar naquela época. Graças a Deus eu conheci ali naquele primeiro movimento o Reiki, né? O Reiki foi quem me ajudou a passar essa fase da minha vida. O Reiki foi quem me ajudou a, a superar os desafios. O Reiki e o Yoga, né? Ao longo da nossa jornada aqui, eu vou partilhar muito, né, dos meus próprios conhecimentos a partir da experiência, como eu disse, das minhas vivências pessoais, de técnicas que eu aprendi, de técnicas que eu vivenciei. E nesse momento de grande desafio que eu passei ali na pandemia, foi quando eu comecei a trazer essa frase que eu uso muito, né, que Deus está em todo lugar. E Deus, ele está em tudo o tempo inteiro. Ele não está só quando a gente está dentro de um culto, quando a gente está dentro de uma missa, quando está num terreiro, quando está num retiro. Deus, ele tá com a gente, inclusive quando a gente passa pelos desafios. Inclusive quando a gente se vê diante de abismos, né, sem saída muitas vezes. E é nesse instante que a gente precisa usar o nosso despertar espiritual. É nesse instante que a gente tem a nossa fé testada, a nossa fé provada. É nesse instante que a gente precisa botar a mão na consciência e utilizar esse gesto físico, inclusive aqui, para a gente se perguntar: qual que é a saída que eu tenho diante disso? O que que eu preciso fazer? O que que eu preciso mudar? Qual rota eu preciso alterar? Qual caminho eu preciso seguir diante desse desafio, diante dessa dúvida, diante desse medo? Como? O que que eu faço? E aí nesse processo veio um divórcio, veio uma vida toda virando de ponta cabeça, eu conheci o Tantra, enfim, muitas coisas foram acontecendo, não o Tantra, o Tantra é nos aspectos que vocês já devem ter ouvido falar, e logo depois eu fui para um aspecto mais espiritual do Tantra, também do Tantra clássico, do Tantra não dual. Não é a pauta de hoje aqui, vocês vão ter oportunidade em outro momento também. Mas aí nesse percurso, nesse caminho, inclusive num curso de Tantra, não tem como fugir muito desse assunto, eu conheci a Ju, a minha esposa, né? E a Ju também atravessando as questões dela, passando pelos despertares espirituais dela, como uma grande buscadora que a minha esposa é também, a gente se reencontrou. E juntos ali a gente percebeu que tínhamos um olhar muito direcionado com os mesmos objetivos de vida, com expectativas, com projetos, às vezes meio nublados, assim, às vezes nem tão claros. Mas a gente percebeu que a gente olhava para a mesma direção. E ao olhar para a mesma direção, e diante de vários processos, né, que a gente foi passando ali enquanto cada um seguindo o seu caminho e se conhecendo, processos que a gente começou a passar quando dissemos sim um para o outro enquanto namorados, processos que passamos juntos quando dissemos sim um para o outro enquanto noivos, processos que a gente passou juntos quando a gente disse sim para o nosso casamento e a gente se casou. Eu tinha a minha empresa de desenvolvimento pessoal, a Ju tinha a empresa dela de desenvolvimento pessoal e a gente já casado, cada um tocando ali a sua empresa. Chegou um momento que, qual que é o sentido disso? Os dois na mesma casa, a maior parte dos trabalhos online, a gente começou a fazer uns trabalhos juntos, presencialmente, retiros. Eu dava uma formação em BH ainda, quando eu estava morando em BH. A Ju estava me acompanhando. Tá, mas qual que é o sentido? Se é uma coisa só, no final das contas, o dinheiro é nosso, as receitas são nossas, por que que tá cada um indo para o lado e despendendo energia? E aí veio o nascimento do Instituto Alma, o Alma, o Instituto do Ser. E junto com o nascimento do Instituto, a gente foi se observando que estávamos ali desde o nosso encontro formatando e experimentando o método Alma. E aí quando a gente trouxe esse método Alma para a nossa vida, cada um como indivíduo, para o nosso relacionamento, e antes de tudo e sobretudo, no olhar que nós dois temos em direção ao divino, em direção à presença, muitas fichas começaram a cair. Muita clareza ficou em torno desse método que ele começou a ganhar forma, ele começou a se organizar, ele começou a trazer para a gente uma firmeza na direção da nossa automaestria, através dessa sustentação do despertar espiritual. Não importa qual técnica, não importa
qual ferramenta, não importa qual dia, não importa. O grande lance é aprendermos a sustentar a presença. E para sustentar a presença é muito importante a gente estar munido de um método. A gente estar munido de algo que deixe mais claro para a gente como se fosse realmente um mapa. Para a gente parar de sair do modo sobrevivência. Para a gente parar de ficar passeando aqui nos 3 primeiros chakras, sendo comandado por medo, por culpa e por raiva. Porque quando a gente é comandado por medo, por culpa e por raiva, transitando aqui o tempo inteiro nesses 3 primeiros chakras, não tem sustentação. Não tem sustentação para o nosso despertar. E a gente vira um maestro andando atrás do rabo o tempo inteiro aqui, nessas necessidades de sobrevivência. Então, um despertar real, ele precisa de um método. O método Alma nasceu dentro do Instituto Alma através de experiências pessoais que a Ju e eu fomos vivendo na nossa relação com Deus, na relação comigo mesmo, ela na relação com ela, e em seguida na nossa relação como casal, em como a gente interage e relaciona, a gente se relaciona com outras pessoas também, com os meus filhos, com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos alunos, com os nossos clientes, enfim. Esse método, ele traz a base, esse método traz a sustentação, esse método traz um respiro para a nossa alma, para a gente parar de ficar batendo cabeça e se entupindo de mais curso, se entupindo de mais técnica, se entupindo de mais coisa. Porque quem está vendo esse vídeo até aqui é uma pessoa que já sabe muito sobre constelação, sobre Theta Healing, sobre mediunidade, sobre psicanálise, já fez terapia há muito tempo. Pessoas que têm, às vezes, até mais conhecimento teórico e conceitual do que eu em determinado assunto. Mas e aí, como que se coloca isso em prática? Como que se leva isso para a vida real? Aí sim, a gente precisa de um método, a gente precisa de uma organização para poder agir. O método Alma, ele se organiza em 4 pilares. Então, por isso que eu disse para vocês trazerem papel e caneta aqui para poder anotar as coisas, né? Então, deixa eu acender a minha vela aqui. Papel e caneta para anotar. 4 pilares do método Alma. E eu vou pedir para você anotar, não para que você fique memorizando, porque você pode assistir, voltar e tudo mais aqui, essa aula, mas porque à medida em que você vai anotando, eu quero que você já reflita e pense em qual nível de cada etapa do método Alma que você se encontra hoje. E como seria aí para você uma alternativa para poder avançar no próximo nível, mas principalmente você vai perceber. A gente transita dentro do método, a gente transita na alma, a gente transita por dentro da alma. Tô lembrando que outro dia uma aluna nossa, né, ela vai participar de um retiro aqui com a gente, ela participando de um retiro, e aí ela parcelou a participação dela no retiro. Aí ela assim, nossa, eu esqueci de fazer a transferência, o Pix desse mês, eu preciso colocar crédito na alma. Muito bem. Então, o que que a gente traz dentro do método aqui? Alma. Alma é um acrônimo, né, de palavras que compõem o método. Então, a letra A é de autopercepção. Muitas pessoas acham que a autopercepção é você se observar e começar a traçar e trazer um tanto de julgamento sobre si mesmo. Não, não é isso. A autopercepção, ela é quando eu percebo determinado gatilho, eu percebo determinado padrão de comportamento e a minha luzinha acende, assim, opa, eu já experimentei esse lugar, eu já fui até esse lugar e ele não é agradável. E é isso, no primeiro momento. Por quê? Se você tem essa autopercepção e você fica se julgando, você só tem aí uma tortura um pouco mais refinada, né? Você vai ficar se torturando e se martirizando de uma maneira mais refinada, porque antigamente talvez você não tinha uma habilidade tão rápida, talvez você ainda não tenha uma habilidade tão rápida de se auto-perceber, e aí quando se percebe, aí pega o chicote e vai se batendo ainda mais. Não, não é isso. Na prática, o que é essa auto-percepção? Quando um gatilho chega até mim, quando eu percebo esse gatilho, seja ele na área de relacionamento, seja ele na área financeira, seja ele na área profissional, você não é engolido por ele. Não significa que no primeiro momento talvez você não se sinta abalado, você não sinta medo, você não fique angustiado, ok? Eu quero trazer essa clareza também, minha gente, porque eu já passei por isso. Quando a gente entra também em determinados níveis de consciência, como a gente já percebe mais rapidamente as coisas, muitas vezes a gente se cobra para sair mais rapidamente desse lugar.
Então é uma armadilha também muitas vezes do nosso ego, tá? Do ego espiritual. Então quando você percebe esses gatilhos, quando você percebe essas memórias vindo te visitar, você não é engolido por elas e já age imediatamente no piloto automático. Você não é tão reativo. Ou se você acaba sendo reativo ali, as suas emoções te dominam e te fazem explodir ou implodir, você não fica ruminando aquilo por tanto tempo. Então é como se você ganhasse com a autopercepção, a habilidade da autopercepção, alguns segundos antes de reagir, alguns segundos antes de sair vomitando uma resposta, alguns segundos antes de sair querendo se posicionar com alguma coisa. Então, em primeiro lugar, a gente precisa dessa autopercepção, perceber a si mesmo diante das coisas que vão acontecendo. E aí, ao perceber, você tem a escolha de agir como agia antes ou de agir de determinada maneira, de modo diferente. Então, o primeiro pilar, né, a primeira parte do método Alma é a autopercepção, porque junto com essa autopercepção vem a autorresponsabilidade. E essa autorresponsabilidade é termos consciência de que tudo aquilo que nos acontece, tudo aquilo que nos atravessa, eu provoquei aquilo na minha vida, consciente ou inconscientemente. Como assim, Leandro? Eu provoquei aquilo na minha vida em função das decisões tomadas e não tomadas. Você provocou muita coisa que acontece na tua vida. Então, eu sinto muito lhe informar ou parabéns, né, por você perceber isso, que tudo aquilo que você enfrenta hoje de desafio foi você que trouxe para você. Seja por decisões que você postergou, seja por decisões que você não tomou, ou por decisões que você tomou de maneira equivocada. Então isso assusta muitas pessoas no primeiro momento. Como assim, Leandro? Eu vim de um relacionamento abusivo. Como assim, Leandro? Eu não consigo dobrar o faturamento da minha empresa. Eu fico sempre batendo no mesmo lugar ali. Como assim? Eu que estou provocando isso, eu não quero isso. Sim, ninguém quer sofrer. Quem quer sofrer? Ninguém quer ficar em lugares difíceis e desconfortáveis conscientemente. Mas inconscientemente, os lugares desagradáveis que a gente se encontra foi a gente que se colocou. Conscientemente ou inconscientemente. Pensa aí em alguma decisão que você demorou a tomar na tua vida. Ou numa decisão que você verbalizou para alguém, você disse algo, você falou algo, mas não era o que você queria de verdade. A consequência chega. Lei da ação e reação. Lei do plantio e da colheita. Você plantou uma decisão ou uma não decisão. Quando você não decide algo, isso também já é uma decisão. E você colheu depois. Então a autopercepção é quando eu começo a puxar esses ganchos assumindo a autorresponsabilidade, porque a autorresponsabilidade ela traz poder para mim. A autorresponsabilidade ela traz força para eu mudar a situação. Porque se eu percebo que eu me coloquei em determinada situação, perceba, olha a palavra autopercepção. Se eu percebo que eu me coloquei em determinada situação, poxa, eu tenho força o suficiente para sair também. Só que eu preciso perceber. Então esse é o primeiro pilar do nosso método, autopercepção. Para que a gente vá então para o segundo pilar. Qual que é o segundo pilar? Então A de autopercepção, depois L. L de liberação. Liberação. A gente cresceu acreditando que quanto mais coisas a gente acumula, melhor. Seja acumular afeto, seja acumular dinheiro, seja acumular títulos, seja acumular técnicas, seja acumular informações, seja acumular formações. Então, talvez você esteja aí. Eu vou te fazer uma pergunta. Quantos títulos, quantas técnicas, quantas formações, quantos cursos, quantos retiros, quantas vezes você já consagrou a ayahuasca, quantos sopros de rapé você já tomou na vida, quantas experiências espirituais você já foi buscar, já foi no terreiro, já foi na igreja, já foi não sei aonde, já foi tomar banho disso, já tomou... Quanta coisa você já ficou trazendo para dentro de você? Porque é da nossa cultura acreditar que quanto mais melhor, quanto mais acúmulo melhor. Só que dentro do método Alma, a letra L é de liberação. É justamente o oposto. Porque senão a gente fica anestesiado de outra forma. Enquanto você está lá no piloto automático, super anestesiado com a vida te engolindo, aí você tem um vislumbre de despertar, você vai para o outro lado e começa a sumir, começa a pegar, vai enfiando mais coisa dentro de você. Querer se curar, querendo se curar e se curar. Se você quer se curar para começar, você começa a ir para um lugar parecendo que está doente. Né? Quanto mais cura você busca, mais no lugar de doente você se coloca, mais doente você fica, mais cura você vai precisar. Então, quando a gente vem para o L de liberação,
é uma libertação também. É uma libertação daquilo que você não precisa mais, porque quanto mais coisa você vai trazendo para dentro de você, mais você vai se distanciando da sua essência. Mas você vai ficando confuso várias vezes. Obviamente, tem muita técnica que vai te ajudar nesse processo também. Só que muitas vezes gera-se uma ansiedade tão grande que você acaba se perdendo. Gera-se uma ansiedade tão grande que você se perde de quem você é de verdade. E aí você se embola nas suas travas inconscientes. Você se embola muitas vezes, a gente percebeu na etapa anterior, no pilar anterior, a gente trabalhou a autopercepção. E aí muitas vezes eu quero liberar determinado padrão de comportamento. Eu quero liberar determinada crença. E aí o que eu faço? Eu começo a complicar as coisas. Eu começo num exercício de liberar e de limpar essa crença, trazendo um tanto de técnica, trazendo um tanto de coisa. Só que aí eu me confundo ainda mais. E aí eu não solto. Então, dentro da liberação, a gente quer simplificar, a gente simplifica esse processo de liberação dentro do método. Porque não basta você simplesmente ter essa autopercepção, acessou os gatilhos e fica com eles abraçados. Sabe aquele meme que rola na internet? Não meme, né? Uma imagem, sei lá, uma figurinha, que é um cara. Ele abraça um cacto, os espinhos do cacto, ele é abraçado com aquele cacto, ele olha para trás e fala assim, tá doendo. Mas tipo assim, ele que tá abraçado, ele que tá segurando, não tem nada amarrando ele ali, né? Então, a gente precisa aqui, na liberação, liberar todas as armaduras que você se colocou, todos os excessos que você trouxe, todas as crenças que você herdou do seu sistema familiar, todos os padrões de comportamento, todo o acúmulo de memórias. Porque a gente não consegue ir para um próximo nível da nossa vida enquanto a gente ficar abraçado a essas memórias, enquanto a gente ficar abraçado com essas dores. Porque, apesar de doer, então pensa aí, o que é que mais dói em você hoje? Como eu disse, para trazer papel e caneta, né? E é uma aula. Pense aí, qual que é a dor mais latente que existe em você hoje? É no relacionamento? É no campo financeiro? É no campo da saúde? Pensa aí, qual que é a dor que mais te atravessa hoje? Pense nessa dor. E aí eu vou trazer uma outra pergunta para você. O que que você ganha com essa dor? O que que você ganha ao ter essa dor junto com você? Você ganha a atenção de outras pessoas? Você ganha uma desculpa para ser mais espiritualizado, porque você precisa trabalhar a sua espiritualidade para poder soltar essa dor? Você ganha a sua mediocridade, porque quando você está em sofrimento, as pessoas não precisam exigir muito de você, e nem você de você mesmo, porque você está em sofrimento. E olha que eu estou falando aqui com pessoas espiritualizadas, tá? Talvez você se sinta até incomodado com isso que eu acabei de falar. Qual que é o ganho que você tem nessa dor? Porque se a gente fica segurando tudo isso, a gente trava o nosso fluxo de receber. Então, para que a gente receba mais da vida, a gente precisa liberar aquilo que já não nos serve mais. A gente precisa liberar versões antigas, liberar camadas, liberar relações, liberar pesos. Então, dentro desse pilar do método, a liberação é um dos mais importantes. Porque a gente não consegue se ver com muito acúmulo, com muito lixo, com muita memória. A gente não consegue acessar quem a gente é de verdade. Então, dentro disso tudo, o grande mote, né, um dos grandes motes chamados do Instituto, né, do Alma, Instituto do Ser, é a vida é simples. Bert Hellinger, né, para quem gosta das constelações familiares, ele diz, né, o essencial é simples. Tem uma frase que a gente usa muito aqui também, que a simplicidade é o mais alto grau de sofisticação. A nossa casa, a Casa Recanto da Alma, que é onde a gente realiza os retiros, é um ambiente super lindo e simples, né? De bom gosto, de beleza, porque é importante para o ser humano ter essa beleza. Mas é tudo muito bem organizado, tudo dentro do seu devido lugar, sem excessos, na simplicidade. Eu te pergunto, o que que você tem segurado com todas as suas forças de excesso para manter esse sofrimento?
reflita sobre e anote, principalmente, já que você está com papel e caneta na mão, tá? E aqui a grande virada é você perceber que você não precisa buscar mais nada. Você não precisa buscar mais nada, meu querido. Mais nada, minha querida. Você já tem todos os recursos, todas as ferramentas necessárias. Eu não estou oferecendo aqui, não vou oferecer, não é uma venda nesses gatilhos de marketing, etc, que eu vou fazer com vocês, porque a página já está aqui. Se você rolar aqui, depois quiser dar pausa nesse vídeo, vai estar tudo explicando lá. Você nem precisa assistir esse vídeo até o final, não é isso. Mas não é excesso. É começar a liberar. É começar a subtrair de você tudo aquilo que você não precisa mais. Eu escutei uma vez uma frase, né, num vídeo, acho que era uma moça americana, irlandesa, sei lá, e ela trazia uma frase que foi muito intrigante para mim, alugou um triplex na minha cabeça, não vou mentir. Ela falava que pra gente ter a vida que a gente deseja é muito fácil, basta a gente parar de alimentar a vida que não deseja mais. Ou seja, é trazer alguma coisa, não é liberar. É liberar. Liberar. O que você continua alimentando que te afasta da vida que você deseja? Que tal começar a eliminar algumas coisas? Deixar para trás algumas coisas, algumas pessoas, algumas relações, alguns comportamentos, alguns hábitos. O que você está precisando deixar para trás para ir para o próximo nível da sua vida e estancar muitas vezes esse sofrimento que está sendo atravessado aí no seu coração, tá? E aí, vou te contar uma boa notícia. A gente vai para a próxima letra do método, né? Para o nosso próximo pilar, que é o movimento. E quando eu trago esse pilar movimento aí, minha gente, como seres integrais que somos, corpo, mente e espírito, para o movimento é o corpo físico. Pilar para esse pilar, norte para esse pilar aqui, é o corpo físico. É onde a nossa espiritualidade, ela firma os pés no chão, ela cria raízes. Cria raízes, porque o que a gente mais vê também é gente espiritualizada, como eu disse lá no início, namastezona demais, viajandona na maionese. Sendo que aí, minha gente, nós estamos aqui na matéria, nós estamos na 3D. A gente tem coisas mundanas para serem resolvidas, a gente tem conflitos relacionais para serem encarados de frente. A gente tem tudo isso porque a gente está na matéria, a gente está experimentando um corpo, né? A gente está experimentando a densificação. Somos seres espirituais experimentando uma vivência na matéria, mas somos seres espirituais. E já que estamos aqui, a gente precisa aprender a dominar as leis da matéria. E o movimento é que traz isso pra gente. Tem uma frase que eu gosto muito também. Quem aqui sabe, quem me acompanha, é: espiritualidade sem cuidar do corpo físico é fuga. Então não adianta você pagar de uma pessoa super espiritualizada e não cuidar do teu corpo físico. Desculpe, quando eu falo cuidar do corpo físico, eu estou falando de alimentação, estou falando de hábitos saudáveis, estou falando de qualidade do sono, estou falando de movimentar o seu corpo, seja com uma prática de yoga. O grande lance nosso aqui é o yoga. Eu sou instrutor de yoga, a Ju também. Então, trazer essa movimentação para o corpo, não deixar a energia estagnada, porque a dor que chega no corpo físico, ela antes foi uma dor emocional. A gente libera essa dor. Só que no meio de tanta correria, de tantos afazeres do dia a dia, a gente volta na etapa anterior, que é a liberação. Muitas vezes só liberar, eu libero, eu te perdoo, eu te libero, faz uma constelação, faz um teta healing, faz alguma coisa, mas o negócio não se firma, não se sustenta, porque você não trouxe para o corpo, você precisa ancorar isso no teu corpo físico. Por isso a importância do movimento do corpo físico. E além desse movimento do corpo físico, movimento de ação, agir, trazer a tua energia masculina para tirar projetos do papel, para romper tetos financeiros, para você expandir o teu negócio, para você mudar o teu padrão. Agir. Esse pilar é aquele que coloca os nossos pés na terra e dá sustentação para nossa alma, para o nosso espírito. Então o movimento aqui é um pilar fundamental, porque a gente está falando do corpo físico.
O nosso corpo guarda memórias. Existem muitas memórias no nosso corpo que são memórias, inclusive, herdadas dos nossos ancestrais, dos nossos pais, dos pais dos nossos pais e por aí vai. Né? A gente tem a epigenética, a gente tem os campos morfológicos, morfogenéticos, a gente tem a transgeracionalidade. Então a gente recebe, não é só uma herança material, quem me dera ter recebido uma herança material, né? A gente não recebe não é só uma herança material dos nossos antepassados, nem a cor dos olhos, a cor dos cabelos, não. A gente recebe crenças, a gente recebe comportamentos, a gente recebe modos como olhamos para a vida. E o movimento através do corpo físico é a melhor maneira de ancorar essa liberação. Então vamos lá, vamos recapitular aqui, hein? Anota aí. A de autopercepção, eu percebo, eu vejo os padrões, as memórias e eu ganho segundos antes de agir, de ser reativo. Legal, percebi, não sou reativo. Logo depois, já que eu percebi, eu preciso liberar essas memórias, eu preciso liberar esses padrões. Então, ao invés de ficar trazendo mais conteúdo, eu libero, eu solto. E o movimento é uma ferramenta fundamental para liberar essas memórias que eu acessei, esses padrões que eu acessei. E esse movimento ele precisa passar pelo corpo físico, porque ele me aterra, ele me firma no chão, ele me deixa em contato direto com o planeta Terra, nessa dimensão que eu estou agora, mesmo sendo um ser espiritual, e somado a esse movimento, movimentar o meu campo, movimentar a minha energia, movimentar as ações na direção da vida que eu desejo. Afinal, como eu disse ali, para alcançarmos a vida que queremos é muito simples. Precisamos parar de alimentar a vida que não queremos mais. Para se alcançar a vida que desejamos, devemos simplesmente parar de alimentar a vida que a gente não quer mais. Então esse movimento, ele traz para a gente essa intensidade, ele traz para a gente essa paixão, ele traz para a gente essa vontade de viver. Fez sentido? Anota aí, anota aí. O que você precisa colocar em movimento na tua vida? Como é que está o seu cuidado com o teu corpo físico? Como é que está o seu cuidado com a sua alimentação? Como é que está o seu cuidado com a qualidade do seu sono? Tudo isso é movimento a partir da matéria. Então, o movimento ele é o pilar que fecha essa nossa ponte aqui, para a gente passar então para a última etapa aqui do nosso método, né? Que é a ativação. Aí sim. Aí o negócio é interessante, porque é aqui que muitos despertos travam, tá? Veja se você se identifica com isso que eu vou te falar. É aqui que muitos despertos travam. Por quê? Tem a autopercepção, consegue se observar, não se rende aos gatilhos, liberação, já entendeu o que é que precisa liberar, o que é que precisa deixar para trás, não ficar acumulando mais conhecimentos, já percebeu isso, né? Já percebeu? Movimento, o movimento como uma excelente ferramenta para poder contribuir com essa com essa liberação, inclusive. E a gente vem para o quarto pilar agora, que é a ativação. Ele é o pilar da ancoragem, ele é o pilar da sustentação de fato na direção da nossa automaestria. Por quê? Muitas vezes nessa transição de liberação e de me movimentar, nasce uma nova versão minha, nasce uma nova versão tua. E ao nascer essa nova versão, muitas vezes torna-se difícil de sustentá-la. Porque a identidade nova, às vezes, ela assusta. É uma versão nova sua que chega e o passado, os padrões antigos, tudo isso vai querer fazer você voltar ao que era antes. Tudo isso vai querer fazer você voltar ao conhecido, por mais que desconfortável seja. Então aqui no pilar de ancoragem, que é essa ativação, a presença ela deixa de ser um estado simplesmente de picos, ela deixa de ser um estado que você visita de vez em quando. A presença passa a ser quem você é, porque você precisa se firmar a partir dessa nova identidade na direção da vida que você deseja materializar. E aí nessa ativação, você não precisa ficar, como que eu vou dizer, ficar correndo atrás. Correndo atrás.
de novas experiências. Você não precisa ficar correndo atrás de novas coisas. Volta lá na liberação. Você se relembra de fato quem você é. Você se relembra de fato que você já tem o seu jeito único e peculiar e especial do ser único que você é nessa existência. Cada um que chegou aqui na Terra veio com, eu brinco, com um pozinho mágico de pirlim-pim-pim que o Criador colocou para cada um. Eu tenho os meus dons específicos e inatos que são meus. A Ju tem os dons específicos e inatos que são dela. Você tem os seus dons específicos e inatos que são seus. Talvez você ainda não seja capaz de reconhecê-los, ou talvez você já os tenha reconhecido, mas ainda não consegue caminhar e se sustentar na direção deles. Talvez é uma possibilidade. Mas por termos esse dom específico, esse dom inato, a gente precisa se firmar nele. Então aqui na ativação você se sustenta em como você materializa a sua vida com base nessa nova identidade. Você se sustenta e ativa essa identidade para poder transitar melhor nas tuas relações, no teu trabalho, no teu dinheiro, na tua saúde. Aqui a gente vai fazer um processo, aqui a gente faz um processo de poder pessoal. A gente vai olhar muito para o nosso plexo solar. A gente vai ocupar o nosso lugar no mundo. A gente vai ocupar os espaços. A gente vai ocupar os espaços com a nossa verdade. A gente vai parar aqui na ativação de baixar a cabeça. De abaixar a cabeça para os medos. De abaixar a cabeça para as culpas. De abaixar a cabeça para a raiva. É aqui no pilar da ativação que a nossa identidade nova se ancora para eu sustentar a vida que eu desejo. Porque antes de ter algo, eu preciso ser. É como se a gente quebrasse aqui a partir das etapas anteriores, obviamente, por isso que não tem como pular as etapas. É como se aqui eu fizesse uma quebra no tempo. Eu saísse do tempo linear, né, do tempo cronológico, que é esse tempo do relógio, e eu pegasse a minha versão lá do futuro e trouxesse ela para o tempo presente, para ela se ver aqui. Eu pego aquela versão que eu me vejo lá no futuro e trago ela para o aqui, para o agora, para ela resolver e encarar as situações do aqui e do agora. E aqui, na etapa da ativação, no pilar da ativação, é que as etapas anteriores, elas se encontram. É um trabalho em equipe delas aqui, para eu poder me firmar nessa nova identidade. E aí, meus queridos, esses 4 pilares, autopercepção, liberação, movimento e ativação, isso forma o método alma. Isso forma o alma. Esse é o DNA do nosso instituto. Esse é o DNA dos nossos trabalhos. Não importa se é um retiro, não importa se é uma formação, não se importa se é um atendimento terapêutico, não importa se é uma mentoria individual, não importa se é uma mentoria em grupo. Esse é o pilar do nosso instituto. Esse é o nosso DNA, porque é o que a gente vive e experimenta todo santo dia aqui dentro. E é o que traz as grandes transformações pra gente. É o que nos conecta com o divino. É o que nos conecta com Deus, é o que nos conecta com a presença. É o que nos faz ter ânimo e disposição todo santo dia para o nosso servir. E digo uma coisa para vocês. Ainda com tudo isso, a gente também enfrenta os nossos desafios aqui, porque somos humanos. Somos seres espirituais vivendo uma experiência na matéria. E essa nossa humanidade que traz essa beleza da vida, essa humanidade que traz o motivo do porquê que a gente está densificado aqui nessa existência. Então o método surgiu, recapitulando, a partir das minhas experiências individuais, das experiências individuais da Ju, do nosso olhar para algo maior, do nosso encontro como casal e de como a gente espalha e leva isso daqui para outras pessoas. E esses 4 pilares juntos, a autopercepção, a liberação, o movimento e a ativação, eles não funcionam de maneira separada, como eu disse, eles podem funcionar simultaneamente. À medida que você percebe uma coisa, você já vai liberando ela, vai movimentando, vai ativando, você percebeu outra, eles vão acontecendo ali simultaneamente, mas eles não acontecem de maneira separada. O ciclo completo, eu preciso de passar pelas 4 etapas. E vivenciando essas 4 etapas, isso é que cria a automaestria.
Isso é que te torna mestre de você mesmo. É isso que te torna capaz de pegar todo esse conteúdo que você já acumulou ao longo da tua vida e você torna-se mestre de si. Você não precisa de um mestre, de um guru, você não precisa de alguém para ficar ditando, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Lembra como eu disse lá do início? Autorresponsabilidade integral. Essa é uma palavra-chave aqui para gente também. Aqui nos nossos trabalhos nós estimulamos para que você tenha autonomia, para que você tenha, enfim, a tua automaestria. E aí eu me empolgo, né? Vocês viram. Eu me empolgo porque eu fico apaixonado, eu fico animado porque eu vejo resultados concretos e reais sobre tudo isso. E aí, eu preciso ser honesto com você também, né? Obviamente. Eu preciso ser honesto com você sobre o que muda quando a gente segue o método alma. Quando a gente vai na base, a gente trabalha a base para avançar na direção da nossa automaestria. Essa automaestria, ela não é alcançada como um milagre, ela não é um enriquecimento rápido, ela não é uma promessa de iluminação em 6 meses ou em 1 ano. Ela não é, embora muita coisa possa acontecer num curto intervalo de tempo, a partir do momento em que você eleva a tua frequência e muda a tua vibração, obviamente tudo isso pode acontecer. Mas aqui eu não estou prometendo nada disso para você. Como eu disse, existe a autorresponsabilidade integral. Depende do teu comprometimento com a tua própria vida. Eu não posso querer mais do que você para começar. Mas o que muda de fato, isso eu te afirmo com 100% de convicção, é a tua estrutura interna. A tua estrutura interna muda completamente. E aí, meu amigo, minha amiga, na segunda-feira, ela não passa a ser tão difícil e tediosa. Sabe a síndrome do Fantástico lá no domingo, quando começa o domingo, final de semana acabar, e você fica, nossa, vai começar a segunda-feira, o que vai vir? Não! Todo dia é um dia de show, todo dia é um dia de possibilidade. E apesar dos desafios, apesar do boleto que precisa ser pago, apesar do desafio com teu filho, com teu marido, com teu chefe, a vida segue. E você começa a perceber Deus em todo lugar. Você começa a olhar para a tua vida cotidiana como sagrada. Você passa a tornar extraordinário momentos ordinários. É o jeito que você se levanta, é o jeito que você prepara o teu café, é o jeito que você organiza o teu dia para ir trabalhar, é o jeito como você começa a perceber e trazer um pouco mais de disciplina para a tua vida, porque você começa a ficar mais leve. Você começa a deixar de agir a partir das feridas da tua criança. Você começa a deixar de agir a partir daqueles gatilhos lá de trás que a gente falou, porque você liberou eles. Você se movimentou. Então, a partir do momento em que você aprende a se posicionar com firmeza, porque você ativou a sua nova identidade, inclusive, você traz mais posicionamento, você traz mais postura diante dos desafios, você para de fugir dos desafios, você encara a vida como ela é. Você encara os relacionamentos como eles são e tem posicionamento, traz limites nos relacionamentos. Você olha para o teu negócio de frente, você olha para o teu trabalho, para o teu dinheiro de frente e faz ele multiplicar, faz ele expandir. Encerra ciclo quando precisa encerrar ciclo, começa um ciclo novo quando precisa começar um ciclo novo, porque você tem um encontro genuíno e verdadeiro com você mesmo. Lembra? Liberação, tirar excessos. Você passa a ter coragem de agir a partir do seu coração. Você começa a ter coragem de se firmar e de se reconhecer quem você é de verdade. E a partir daí, as suas relações mudam. Porque antes você mudou. Antes você teve lá aquele acesso, o despertar, e o que eu faço? Agora você sabe o que fazer com isso. Porque isso é automaestria. É esse o objetivo máximo dessa trilha dentro do método alma, a sua automaestria. E essa automaestria não significa, mais uma vez, não se iluda achando que você não vai ter desafios. Claro que você vai ter. A vida é cíclica, assim como a natureza. A vida vai acontecendo o tempo inteiro. Mas você consegue governar a sua própria realidade de acordo com a essência que você acessou em você, de acordo com a tua verdade. Você passa a ser, tem um livro do Napoleon Hill que eu gosto muito, você passa a ser, que é uma frase que tem dentro dele, você passa a ser senhor do seu destino, capitão da sua alma. É isso que você passa a ser. E é aí que nessa hora eu faço um convite para você.
sobre a mentoria Viver na Presença. A mentoria é o nosso acompanhamento em grupo para pessoas despertas que decidiram fazer essa travessia dentro dessa estrutura do método Alma, sem atalhos, sem fórmulas rápidas, sem promessas vazias. Eu tô de saco cheio disso, gente, no mercado, eu tô de saco cheio disso na internet. Outro dia eu postei um vídeo no Instagram falando justamente sobre isso. É o que tem que falar assim, é o que tem que falar desse jeito. Então vocês estão vendo aqui eu gravando esse vídeo falando um tanto de coisa com vocês. Tem um nervoso aqui gravando aqui pro celular sem ninguém me olhando. Tem isso também. Mas tem uma verdade vindo do meu coração aqui. Às vezes eu me embolo com as palavras, às vezes eu me empolgo demais, né? Mas enfim, é o que eu dou conta de fazer, o que eu posso fazer, é o que de melhor eu posso fazer aqui nesse momento ao gravar esse vídeo. E a mentoria Viver na Presença, ela vai buscar isso junto, ela vai te entregar isso, trazer essa espontaneidade, trazer essa vontade, trazer esse movimento, trazer esse impulso pela vida, trazer esse desejo pela vida. E não tem atalhos, é acertando, é errando, é caindo, é levantando. Quando no chão se cai, é por meio do chão que se levanta. O mesmo chão que rala tua cara, rala teu joelho, é o chão que vai te empurrar para cima para você seguir em frente. Então a mentoria Viver na Presença é um trabalho em grupo para você não se sentir sozinho, porque muitas vezes o desperto, ele é a ovelha negra da família. Talvez você esteja se percebendo aí. Talvez você seja o único desperto da tua família. Talvez você seja o único desperto, a única desperta do teu trabalho, da tua roda de amigas, de amigos. E aí, com quem você compartilha essas coisas? Com quem que você traz essas percepções que eu trouxe aqui para você hoje? Então a mentoria Viver na Presença é um grupo em que a gente se ancora dentro do método Alma, na direção da nossa automaestria, e a gente não precisa usar as nossas máscaras, a gente pode se desfazer delas, a gente pode se reunir com pessoas que estão buscando o mesmo objetivo, a gente se reúne com pessoas que querem crescer, querem avançar, querem ir na direção da vida que realmente desejam, ancorados na presença, ancorados e guiados por uma força maior, pelo divino, por Deus. Chame como você quiser, de acordo com a tua crença, de acordo com a tua religião, não importa. Porque a espiritualidade, ela não tem religião, você sabe muito bem disso. Mas antes de você seguir aqui, né, para a mentoria Viver na Presença, tem toda a descrição aqui na página também. Eu quero convidar você a fazer o diagnóstico da automaestria. Eu não sei se você já fez aqui, mas são 5 perguntas rápidas, objetivas, que vão mapear onde que a sua energia está travando na matéria hoje. Então, logo abaixo desse vídeo tem aqui o link para você clicar, você vai clicar e vai descer para a próxima página. Ou se você rolar a página também, já vai aparecer lá o diagnóstico da automaestria, para você entender qual que é o teu nível de desperto, quão desperto você está. E aí, de novo, responda com honestidade, responda como você está hoje. Não fica tentando inventar a roda, não fica tentando parecer que está tão bem, mas também não precisa se martirizar, pegar o chicote e achar que você tá do todo mal, tá? E aí, quando você terminar de fazer esse diagnóstico, responder essas 5 perguntas, já vai gerar ali o seu tipo de desperto. Como que você está desperto? Como que você está trabalhando isso na sua vida atualmente? E aí vai aparecer lá a opção de enviar o resultado. Você envia o resultado e você vai cair direto no meu WhatsApp. E aí lá no meu WhatsApp, eu mesmo, é o meu WhatsApp que eu uso para trabalhar, e é o meu pessoal também, eu não tenho número separado não. E aí você vai conversar diretamente comigo, porque eu faço questão de olhar cada um que chega aqui, cada momento, trocar ideia, conversar ali no WhatsApp mesmo. Então, preencha o teste, faça o seu diagnóstico, manda o resultado lá para mim e conversa direto comigo no WhatsApp. Eu mesmo que vou te responder, eu faço questão de dar essa atenção para você, de trocar essa ideia com você, porque eu já estive aí desse outro lado também. Então faça o diagnóstico, vai gerar o resultado, encaminha para mim esse resultado no WhatsApp, descubra aí o seu mapeamento, qual nível da automaestria que você está, e se fizer sentido, a gente conversa lá no WhatsApp e vê as possibilidades, as infinitas possibilidades de você se juntar a nós dentro da mentoria Viver na Presença e você caminhar rumo à sua automaestria para você se tornar senhor do seu destino e capitão da sua alma. Tá bom? Seja muito bem-vindo. Gratidão aqui pela tua presença.